Boa noite. Hoje a gente vai discutir um pouquinho aqui sobre a primeira e a segunda aula atividade da disciplina de Ciência dos Materiais. Vocês tiveram a primeira aula semana passada e a segunda aula ontem, né? É isso, foi ontem. Essa disciplina, galera, ela tem a parte prática. Só que nós só vamos fazer a parte prática dessa disciplina quando a gente voltar presencialmente para a faculdade, porque a gente precisa de alguns materiais específicos para ela. Então, nós vamos ter 4 aulas práticas. Retornando aos encontros presenciais, a gente realiza essas aulas práticas. A disciplina de Ciências Materiais ela é muito importante para as engenharias, porque justamente por conta da gente trabalhar muito com insumos que se comportam de uma maneira muito diferente uns com os outros, né? E a gente usa desses insumos, desses materiais, para conseguir fazer materiais, por exemplo, melhores, como são casos de materiais compósitos. Então, é como se a gente pegasse o melhor de cada um dos materiais, a melhor característica de cada um dos materiais que a gente está usando ali, e junta com um outro material que tem outro tipo de característica. Por exemplo, vou dar um exemplo do concreto armado. Se a gente tiver qual é a diferença do concreto armado para um concreto que não é armado, ou seja, um concreto que tem aço para um concreto que não tem aço? Quando eu armo um concreto, quando eu coloco aço no concreto, eu consigo transformar uma peça de concreto resistente, por exemplo, à flexão, que seria uma tensão de ruptura, de flexão, não de compressão, de flexão, como se fosse uma viga, por exemplo, biapoiada, que eu tenho uma carga em cima dela. Ela vai sofrer flexão no meio dela, e o concreto por si só não consegue resistir a esse tipo de pressão, a esse tipo de tensão, a flexão. O concreto ele é muito bom para a resistência à compressão, mas a flexão e a tração não. Então, o que é feito? O que foi feito? Foi pensado. Conseguiram um material que possui um coeficiente de dilatação próximo ao coeficiente de dilatação do concreto, né? E juntaram, porque se eu tiver coeficiente de dilatação muito diferente, eu posso ter problemas de interação, né? Então, o aço possui um coeficiente de dilatação próximo ao do concreto. Então, com um mesmo material, com a junção desses dois materiais, eu consigo juntar a capacidade de suporte à flexão do aço com a capacidade de suporte a intempéries, a capacidade de suporte de compressão do concreto, e junto os dois e faço um novo um material que vai apresentar características melhoradas do que cada um separado. Então, é basicamente isso. A gente tem um outro exemplo de um compósito muito interessante. A gente até vai fazer na faculdade, que a gente vai trabalhar com fibra de carbono, fibra de vidro, que é também a junção de materiais. Existe um material que faz coletes à prova de bala, que é chamado de Kevlar. Também é um exemplo de material compósito. E aí a ciência dos materiais estuda tanto o nível molecular, a estrutura de átomos, as ligações químicas, até a parte de ligações físicas, igual eu comentei com vocês, da característica de dilatação térmica, por exemplo. Então, estuda isso tudo. E aí consegue explicar desde uma explicação mais intrínseca, né, que seria uma explicação mais próximo, mais molecular mesmo, até uma explicação mais de interação que seja mais física mesmo. A aula de hoje ela é composta de, deixa eu ver quantas questões, 1, 2, 3, 4 questõezinhas, são questões, a aula 1, no caso, são questões, são todas questões teóricas. Então, essa disciplina, vocês vão ver aí que a gente vai ter muita teoria que eu digo assim, vamos ter pouco cálculo, pouco estudo, pouco cálculo mesmo, né? É mais a parte teórica mesmo. E aí, a gente inicia com a primeira questão que ele fala aí, que fala o seguinte:
A ciência dos materiais é definida como o estudo das relações entre as estruturas e propriedades dos materiais que são constantemente estudadas, com o objetivo de melhoria. Foi o que eu estava falando com vocês agora há pouco. Sobre a estrutura dos materiais, assinale abaixo a alternativa que contempla o correto conceito desse termo estruturas. Pode dar várias aí, alternativas. A ciência dos materiais, então, ela vai ser definida como estudo da relação entre as estruturas e propriedades dos materiais, como ele está falando ali em cima. Quando a gente trabalha nessa área, então, os pesquisadores, os cientistas dessa área, eles desenvolvem novos materiais e a gente, como engenheiro, a gente tem, assim, vamos dizer, o dever de usar esses novos materiais para aplicações diversas, né? Então, o papel do engenheiro é criar produto e procedimentos na fabricação e utilização desses materiais inovadores, ou já com propriedades pré-determinadas. Em relação às alternativas, ele fala, em termos de estruturas, é uma característica de um material em termos de magnitude de resposta a um determinado estímulo que lhe é imposto. Não está errado isso aqui. Na verdade, quando a gente está trabalhando aí com resposta, a gente já está em um nível além, né, das estruturas. Relaciona-se ao arranjo de seus componentes internos, desde o nível de organização dos átomos em escala micro e macroscópica. Essa letra B aqui é a resposta correta, né? Que é justamente isso. Quando a gente está trabalhando com estruturas ali, vocês estão vendo minha tela, né? Minha tela compartilhada aí? Tô sim, Paulo. Tá bem pequenininho aí, mas tá dando para ver. Deixa eu aumentar aqui um bocadinho, então. Então, é justamente isso. Quando eu falo em estruturas, eu estou falando justamente na organização, a organização da cadeia inteira, vamos dizer assim. Como eu falei para vocês agora há pouco, desde as características moleculares mesmo, que seria a escala microscópica, até as características que eu vou chamar de características físicas, mas que são características macroscópicas, são características maiores do que as moleculares, as interações maiores do que as interações moleculares. Então, a letra B é a resposta certa aí. A letra C, ele fala, relaciona com a capacidade de um material ser mais ou menos resistente a um estímulo que lhe é imposto. Na verdade, não. A capacidade de um material ser mais ou menos resistente a um estímulo, na verdade, ela é consequência da estrutura desse material. É uma característica específica do material, capacidade de resistir ao desgaste, capacidade de resistência, tração e compressão. Não, isso aqui já é mais um conceito mais posterior à das estruturas. Acontece por conta do arranjo estrutural, né? É definida pelo processo de fabricação do material, onde o nível de energia gasto para a atração molecular determina sua resistência. Não estão erradas as afirmativas, não quer dizer que essas afirmativas que a gente está vendo aqui são erradas, mas elas não são relacionadas ao termo das estruturas, ao conceito de estruturas moleculares. Então, a número 1, a resposta é a letra B. Questão 2, que está como 3 aí, mas é 2, fala o seguinte. Entendemos que as necessidades humanas dão origem às pesquisas e, com isso, conseguimos descobrir novos materiais e processos. Outro aspecto está na investigação e melhoria das propriedades dos materiais. Nesse sentido, falamos do tetraedro da ciência dos materiais. Tetraedro é uma coisa que tem 4 pontos, né? Vamos dizer, 4 pilares. Mas uma coisa que é tetraédrica é justamente isso. Assinale abaixo a alternativa que contempla os 4 pontos principais do tetraedro da ciência dos materiais. A gente tem, quando a gente pensa num tetraedro, a gente tem como se a gente tivesse uma figura. Deixa eu ver se eu pego para vocês aqui. Um tetraedro regular. É como se fosse essa estrutura aqui, ó. Como se fosse, não, é essa estrutura aqui. Se eu acho um que seja...
Aqui. É justamente isso aqui. Esse aqui é o tetraedro das ciências materiais, ó. Nós temos aqui, é como se eu tivesse uma base de sustentação, né? E que eu tivesse 4 componentes principais que conseguissem segurar, que conseguissem manter essa estrutura de pé, vamos dizer assim. Vamos assumir como se fosse uma estrutura macroscópica mesmo, né? Então a gente teria ele não é um tripé, ele é um tetraedro, porque ele vai ter 4 pontos de necessidade que a gente consiga entender como que aquilo ali funciona, como que a ciência dos materiais funciona. É como se fosse um tripé, só que no nosso caso não são 3, são 4, que aí no caso vai ser um tetraedro. Então, se a gente interpretar as informações que a gente já tem, é possível concluir que a procura de um determinado material ela surge da nossa necessidade, da necessidade da sociedade. E depois da gente conseguir levantar essa necessidade, a gente precisa compreender a estrutura que a gente vai ter que fazer, que a gente vai ter que criar, ou como que ela vai se relacionar, e as propriedades para que a gente possa estudar também outros 2 componentes do pilar, que seria o processamento e o desempenho dos materiais. Então, a gente tem a composição, as propriedades, o desempenho e o processamento. Esse é o tripé da ciência dos materiais. É a letra D aqui. Entendam que quando a gente trabalha com esse tetraedro das ciências dos materiais, a gente vai desde o entendimento como que uma estrutura funciona, como, por exemplo, um tetraedro funciona, né? Como que um arranjo de algum material ele é feito, ele naturalmente, ele como que ele age, até o processo de produção desse material. Então, a gente passa pela cadeia inteira. A ciência dos materiais, ela está aqui para auxiliar a gente na cadeia inteira. Desde o levantamento de informação, desde o levantamento das necessidades do ser humano, né, das necessidades do homem, até aí você tem que fazer o levantamento, você tem que ver o que você pode usar, você tem que estudar as propriedades, desempenho e depois o processamento. Esse seria o tetraedro das ciências materiais. Galera, se alguém tiver alguma dúvida aí, pode falar, pode abrir o microfone e falar sem problema, tá? Levanta a mão aí, fiquem à vontade, como sempre. Então, átomos, moléculas, condutividade e resistência, não. Quando ele está falando desse tetraedro das ciências materiais, ele está falando de tudo. É abrangente. O macro vai desnudar. O macro vai ser o ponto final do processo. O micro vai fazer parte, mas o micro vai estar dentro por exemplo, das propriedades. Então, átomos, moléculas, condutividade, resistência fazem parte das propriedades dos materiais. Então, peso, composição química, a mesma coisa. Composição, propriedades, desempenho e processamento. Ou seja, a cadeia inteira, desde o estudo de elencar necessidades até a produção mesmo final de determinados materiais. O número 3 aí, que é o 3 mesmo. Diante da diversidade de materiais utilizados na engenharia e processos, vamos analisar o seguinte conceito. Material que é possível... Material que possui várias partes quimicamente ligadas, são compostos orgânicos de elevada massa molecular, formados por unidades que se repetem, denominadas monômeros, formando cadeias de longas extensões. Assinale abaixo o termo que corresponde ao conceito citado acima. Conceito, galera, isso aqui é conceito, infelizmente, aí é o que eu sempre falo, infelizmente, é porque eu não gosto muito desse tipo de questão, tá, galera? Mas precisa saber, precisa entender o que é isso, porque isso é muito importante na hora de você, lá na frente, pensar o
que eu posso usar para esse fim. Então, se você sabe o conceito, você sabe que aquilo ali pode ser utilizado. Então, material que possui várias partes quimicamente ligadas, compostos orgânicos de elevada massa molecular, ou seja, compostos grandes, formados por unidades que se repetem em determinados monômeros, formando cadeias de longas extensões. Monômeros, falando em cadeias aqui, falou em monômeros, que são as unidades de repetição, isso aí já leva a gente a pensar em polímeros. Resposta aí é a letra B. Metais não tem essa característica. Ô, Paulo, só te interromper rapidinho, cara. A tela minha sumiu aqui, não tá aparecendo para mim, não. Acho que a internet tinha caído. Eu conectei de novo. Beleza. Apareceu aí? Tá. Deixa eu ver aqui. Tá escuro, tá preta a tela. Tá, Foi. Agora foi. Valeu. Ah, tá. Então, letra B, Agora polímeros. Materiais cerâmicos têm a capacidade, eles têm a característica de serem materiais muito, muito duros. Eles são materiais que possuem pouca capacidade de se deformar, de deformação. Eles são materiais muito duros, resistentes, mas quebradiços, né? Isso vocês vão ver que existem vários conceitos que a gente vai estudar aqui nas ciências materiais, vocês estão estudando aí nas ciências materiais, que às vezes não são, que a gente de cara pensa em uma coisa, por exemplo, dureza. De cara a gente às vezes pensa que dureza é sinônimo de resistência e depois a gente vai estudar que não é muito bem assim, né? Porque depende do esforço sofrido pela peça, pelo que for ali, né? Os materiais cerâmicos têm essa característica. São materiais duros, eles têm uma dureza elevada, só que são materiais que eles quebram sem apresentar deformação. Esses materiais que deformam muito pouco. Isso é um perigo, porque alguma peça em esforço, por exemplo, eu sempre trago para engenharia civil, galera, porque engenharia civil é a área que eu atuo, né? Que eu sou engenheiro civil, então sempre trago para engenharia. Na ciência materiais, engenharia civil, a ciência dos materiais é muito presente na engenharia civil. Então, uma peça, por exemplo, que rompe sem demonstrar, ou de uma hora para outra, é uma peça perigosa, porque ela não é igual. É o que eu estava falando do concreto. Uma peça de concreto simples, que não tem armadura de aço, se ela estiver sofrendo um esforço para qual ela não foi projetada para sofrer, ela vai romper de uma hora para outra. Uma peça que foi feita com aço, que às vezes está suportando um esforço maior do que ela foi projetada, notem que a diferença. A primeira eu falei que era um concreto simples, sofrendo um esforço diferente daquele que ela foi projetado. Uma outra peça é uma peça de concreto armado, que está sofrendo um esforço, um tipo de esforço para que ela foi projetada, só que esse esforço é maior do que ela foi projetada. Essa peça vai demonstrar que ela está rompendo, que ela está sofrendo ruptura. O concreto simples, não. É um perigo. Alumínios tem outras características também, e compósitos são aqueles materiais eles são formados a partir da junção de dois materiais ou mais, obviamente, que consegue juntar as melhores características de cada um dos materiais. Então, questão 3 é a letra B, polímeros. Questão 4. Os materiais possuem ligações primárias de 3 tipos: iônicas, covalênticas e metálicas. Aqui a gente lembra lá da química, né? Qual é a ligação que são fortes e podem acontecer entre 2 elementos quando um deles possui um número pequeno de elétrons na camada de valência? Exemplo, metal, e outro que apresenta uma camada de valência quase preenchida. Exemplo, não metal. Assinale a alternativa que contempla essa resposta. Qual é, galera, o tipo de relação, o tipo de ligação química, que é um tipo de ligação forte, feita por elementos que possuem poucos elétrons na camada de valência, com elementos que possuem
muitos elétrons na camada de valência? É a iônica, covalente, metálica, não metálica ou secundárias? Respondam vocês essa aí, é química básica. O que vocês acham aí, galera? A ligação iônica, Paulo. Isso aí, ligação iônica. É, por exemplo, a ligação entre um elemento que seria um metal e um elemento que é um não metal. Os metais, que são os elementos das primeiras colunas da tabela periódica, eles possuem poucos elétrons na camada de valência, e os não metais, que estão lá quase na 8, são próximos aos gases nobres, né, que possuem 7, 6, 7, oxigênio, por exemplo, estão lá na frente, possuem a camada quase completa. As ligações iônicas acontece o quê? Um cede elétron, criam íons, né? Um cede elétron, um recebe elétron. Quem recebe elétron fica negativo, quem cede elétron fica positivo. Então, um cátion e um ânion. Essa ligação é uma ligação muito forte, uma das mais fortes que tem. Então, certo, a resposta é a letra A. As ligações covalentes são aquelas ligações onde os elementos compartilham átomos. As ligações metálicas e não metálicas são ligações que são entre elementos, no caso, ou entre elementos metálicos ou entre elementos não metálicos. E as ligações secundárias seriam as ligações que elas também são chamadas de intermoleculares, que são ligações, por exemplo, pontes de hidrogênio, forças de Van der Waals, se não me engano esse é o nome mesmo, que são ligações que não são ligações entre átomos, entre elétrons. São ligações que são ligações um pouco mais fracas entre moléculas prontas, igual a ponte de hidrogênio. Você tem a água, por exemplo, você tem muita... A água possui tensão superficial, inclusive, por conta disso. Ela vai ter ali muita ligação, muita ponte de hidrogênio, que é uma ligação secundária. Beleza? Então é isso. Ele dá mais umas diquinhas para vocês aí, ó. Assistam a aula de novo e tal. Ficou alguma dúvida dessa primeira parte aqui? Dúvida não, né, Paulo? É só gravar mesmo aí, decorar o que é cada um, né, saber cara. Os conceitos. É muita informaçãozinha assim, né? Que uma é bem parecida uma com a outra, né? Muito. É uma disciplinazinha que é chata, cara. É muito detalhe, mas é fundamental. Para todas as engenharias, ela é muito, muito, muito usada. Mas é isso que você falou mesmo. Infelizmente, tem que estar estudando, tem que decorar alguma coisa ou outra, não tem jeito. Mas vai bem. Mas é disciplina boa, tá tranquilo aí. Pode seguir. Beleza. Vou passar para a próxima aqui, deixa eu ver se eu estou com ela aberta aqui. Partindo agora para a aula atividade 2. Está aqui, beleza. A aula atividade 2, ela já está falando, ela já entra mais na parte de estruturas mesmo, que a gente começou a falar sobre estruturas ali, e nessa aqui começa a falar sobre estruturas cristalinas, sistemas cristalinos, imperfeições cristalinas e difusão. Então, começando aqui da primeira, essa aqui começa a ficar um pouco complicado, porque faz muita diferença, as estruturas, elas fazem muita diferença no arranjo dos materiais. Então, às vezes, você tem
composição química, por exemplo, muito próxima, mas características completamente diferentes. Por quê? Justamente porque a estrutura é muito diferente umas das outras. Então, vamos lá. Questão 1 fala o seguinte: célula que possui 4 átomos e 74% do seu volume total ocupado. O alumínio, o cobre, a prata e o ouro são alguns dos metais que possuem estruturas cristalinas. Para auxiliá-lo, veja o esquema ilustrativo. Então, ele dá 3 formas aqui, 3 estruturas aqui. E aí ele pede: assinale abaixo a alternativa que contempla a resposta correta. A gente, para fazer esse tipo de análise, a gente tem que entender o que está acontecendo aqui. E esse esquema ilustrativo aqui mostra para a gente como os átomos, como as moléculas se comportam, se arranjam em um determinado tipo de esquema. Aqui a gente tem uma estrutura apresentada de uma forma. Aqui a gente tem basicamente a mesma estrutura, só que apresentada de outra forma. E aqui a gente consegue ver os arranjos, como que começam a ser construídos. E aqui a gente é como se estivesse cortando um pedacinho dessa estrutura, desse material, um pedacinho pequenininho. Tanto é que, por exemplo, quando a gente corta uma parte aqui, ó, a gente vai cortar, por exemplo, a gente está cortando aqui, essa face de cima aqui, ó. Aqui nós vamos ter meio átomo, aqui em cada pontinha nós vamos ter 1/8 de átomo, que é o que ele está colocando aqui. Então, são formas de apresentar. E essa estrutura aqui, ela tem uma característica, ela é uma característica, ela é uma estrutura pré-determinada, uma dessas 5 aí que ele colocou. Então, ele coloca cúbica simples. Alguém quer falar alguma coisa? Vou falar uma coisa para você. Então, ela é o cúbica simples, ou cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, hexagonal compacta ou romboédrica. Então, uma outra maneira eficiente de empacotamento atômico, que é esse tipo de coisa que a gente está vendo aqui, como se fosse um pacote mesmo, que é muito encontrado nos metais, que ele falou ali, é uma estrutura cristalina que tem uma célula unitária cúbica e, nesse caso, de face centrada. A gente está com uma face centrada aqui. Nós temos meio átomo ali, meio átomo aqui, meio átomo aqui, 1/8. Nessa estrutura de cúbica de face centrada, que é a nossa resposta aí, os átomos eles estão localizados em cada um dos vértices. Então, ó, tem um átomo no vértice aqui, um no vértice aqui, outro no vértice ali, outro no vértice aqui, e na face, centralizados na face de cada uma, em cada uma das faces desse cubo, vamos dizer assim. Então, átomos localizados em cada um dos vértices e no centro de todas as faces do cubo. Então, ó, temos essa estrutura aqui. Notem, quando eu falo em vértice, eu estou falando, falando de maneira leiga, as pontas, né? As quinas, vamos dizer assim. Então, nós temos aqui um cubo, ó. Um cubo que tem um átomo no vértice, outro no vértice, outro no vértice, outro no vértice, mais um aqui, um atrás e um aqui. Tá vendo que essa estrutura é a mesma estrutura, só que apresentada de várias formas. Além disso, eu vou ter um átomo em cada uma das faces desse cubo. Ó. Nessa face aqui eu tenho um átomo central, nessa face aqui eu tenho outro átomo central, nessa aqui, então, essa estrutura aqui é uma estrutura cúbica, que é um cubo, de face centrada. Se tivéssemos só um elemento, ao invés desse aqui, nas faces aqui, tivéssemos um elemento lá no meio, nós teríamos o quê? Nós teríamos uma cúbica de corpo centrado. Se eu não tivesse átomos dispostos aqui, só os átomos nos meus vértices, eu teria uma estrutura cúbica. Hexagonal compacta, eu já teria mais vértices, né? Porque eu teria um outro tipo, eu não teria cúbico mais, seria hexagonal. E romboédrica também, a mesma ideia, né?
Então, essa aqui é a letra C, cúbica de face centrada. Encontramos no ferro diversas características, sendo uma delas a capacidade magnética. Abaixo estão listadas algumas afirmativas a respeito do ferro. Assinale com V verdadeira e F é falsa. A célula unitária é a menor unidade de repetição que descreve completamente o padrão da rede cristalina. Verdadeiro. A célula unitária, que no caso... Só um instantinho. A célula unitária, que seria essa célula aqui, isso aqui é uma célula unitária, isso aqui também. A célula unitária é a menor unidade de repetição que descreve completamente o padrão da rede cristalina. Por isso que eu consigo falar que, só olhando essa célula unitária aqui, que toda a estrutura, se eu pegar isso aqui e extrapolar, toda a estrutura vai ser estrutura de cúbica de face centrada, observando somente a célula unitária. Então, a célula unitária é a menor unidade de repetição que descreve completamente o padrão da rede cristalina. A caracterização do ferro alfa é possível a partir dos estudos da estrutura cristalina. Verdadeiro também. A caracterização, na verdade, de praticamente todos os materiais que possuem estrutura cristalina, a caracterização de todos os materiais é feita a partir do estudo das suas estruturas cristalinas. Nem todos os materiais possuem estrutura cristalina, mas naqueles que possuem, eu consigo caracterizar eles a partir da estrutura cristalina. Todas as características são explicadas através da estrutura cristalina. Então, o ferro é estável a temperaturas inferiores a 910 graus. Possui estrutura cristalina de célula unitária cúbica de face centrada. Na verdade, o ferro ele é estável a temperaturas inferiores a 910 graus, só que ele não possui estrutura unitária cúbica de face centrada. Ele, na verdade, possui estrutura da célula unitária. E por essa estrutura, ele apresenta as características de ser ferromagnético, inclusive. Então, essa aqui é falso. Na verdade, a estrutura não é cristalina de célula unitária. É cúbica de corpo centrado. Em temperaturas acima de 1.390 graus Celsius, até atingir o ponto de fusão, a 1.534 graus Celsius, ocorre uma nova transformação para o ferro gama, que possui célula unitária cúbica de corpo centrado igual ao ferro alfa. Verdadeiro. A estrutura cristalina não vai se alterar entre essas temperaturas, mas o ferro se altera. Ele passa de ferro alfa para ferro gama. Então, verdadeiro, falso. Não, verdadeiro, falso, verdadeiro. Eu estava até marcado aqui. Letra Paulo, como que a gente consegue saber assim, cada componente químico, onde que ele vai se enquadrar em relação ao átomo, à massa dele? Por exemplo, eu tenho ferro que se enquadra aí eu tenho tungstênio, eu tenho chumbo, onde ele vai se enquadrar? Existem as separações em grandes grupos, vamos dizer assim, grandes classificações, mas, porque aí, por exemplo, cúbico de corpo centrado, você tem alguns, mas você vai ter que saber, entendeu? Você vai ter que saber, assim, você vai ter que estar na sua cabeça isso. Eu não sei se eu te respondi. Você não tem nenhum tipo de... Eu não consigo saber, aí eu tenho que realmente saber. O ferro é face de corpo centrado, o chumbo é esse, o magnésio é esse. Você tem, assim, existem, igual eu te falei, existem classificações mais gerais. Mas, assim, nessa de cúbico de corpo centrado, a gente tem a maioria dos metais, tal, ferromagnéticos, por exemplo. Então, por exemplo, se é ferromagnético, que é uma característica dada
principalmente por conta da estrutura cúbica de corpo centrado, você já tem essa informação, entendeu? Mas você tem que saber que ele é ferromagnético. Entendi. A Beleza. questão é essa, entendeu? Você vai ter que... Você tem grandes classificações, mas dentro dessas grandes classificações, as especificidades você vai ter que saber. Não adianta. Infelizmente. Só um minutinho, galera. Tomar uma água aqui. Pronto. Voltando para a questão 3 aí. Os materiais apresentam várias estruturas cristalinas, que lhes conferem diversas características. Analise as proposições abaixo. Os metais de sistema cristalino cúbico, como, por exemplo, o ferro alfa, se deformam predominantemente por deslizamento no qual um plano de átomos desliza sobre um plano adjacente. Por que o ferro alfa apresenta o plano de clivagem? Isto é, a forma em que o ferro alfa irá se fragmentar ou fraturar ao longo dos planos paralelos, ou fratura igual a 1, 0, 0, que é esse tipo de fratura aí. Então, quando se trata de um material metálico, a gente pode dizer que esse material ele vai se deformar por cisalhamento, ou cisalhamento é quando eu tenho duas forças, uma contrária à outra, e aquilo ali tem uma força de ruptura, de corte, de cisalhamento. Cisalhar é justamente isso. Ou pelo deslizamento de um plano atômico do cristal, que envolve a presença de impurezas ou defeitos no arranjo cristalino. O ferro, se tiver impureza, é um problema muito sério. Inclusive, a caracterização do ferro passa por isso. Pela quantidade, por exemplo, de impurezas. Então, é muito importante evitar ao máximo esse tipo de impureza, porque as impurezas, de certa forma, vão causar defeito no arranjo cristalino. Então, esses metais desse sistema cristalino cúbico, que é o caso do ferro alfa, cúbico de corpo centrado, eles vão se deformar predominantemente por deslizamento, que é o que está falando a assertiva 1, a asserção 1, que está correta. E o ferro alfa, ele vai apresentar o plano de clivagem, né? A forma em que o ferro alfa vai se fragmentar ou fraturar ao longo dos planos paralelos, ou a fratura igual a 1, 0, 0, que é o tipo de fratura característica aí do ferro alfa e do gama também. Então, a asserção 1 e 2 são proposições verdadeiras e a proposição 2 é justificativa de 1. Por que a 2 é justificativa de 1? Porque quando eu apresento esse plano de clivagem, ele aparece justamente por conta desse arranjo cristalino, dessa forma
como que o ferro, como o sistema cristalino do ferro se organiza, que é um sistema cristalino cúbico, que a gente vai ter aí um átomo em cada um dos vértices da nossa célula unitária. Então, as proposições são verdadeiras, tanto a 1 quanto a 2, e a 2 é uma justificativa da 1. A letra A, a resposta aí. Esse tipo de informação, para esse tipo de questão, tem umas coisas muito importantes que vocês precisam saber. Que é, por exemplo, o que é um plano de clivagem? O que é um sistema cristalino cúbico? Né? Como que funciona esse tipo de deslizamento? O que é um deslizamento de um plano em relação ao outro? Então, isso aí eu falo para vocês, dá uma olhada no livro, dê uma olhada. Eu não sei como que foi a aula, que eu não tive tempo de assistir, mas provavelmente ele falou bastante sobre isso. Como funciona esses planos de fratura, essa fragmentação aí de plano paralelo, 1, 0, 0 lá, que aí você tem os planos de fratura, né, os planos de... Você vai ter uma estrutura, você tem um arranjo cristalino, né? Aí você tem uma força sendo aplicada sobre esse plano cristalino. Ele vai absorver até determinada situação, a partir dali ele vai se deformar, né? Ele vai deformar ou ele vai fraturar mesmo, né? Ele vai fragmentar ou vai fraturar. Como que essa fratura acontece? É uma fratura que ela é paralela ao cristal, ao sistema cristalino? Ou ela é uma fratura que ela vai ser em diagonal? Ela vai impactar todo o sistema cristalino? Ou ela vai impactar só um plano? Então, isso é muito importante para entender essas questões, para depois conseguir resolver essas questões. É muito importante vocês terem esses conceitos na cabeça. O que é um plano de fratura? O que é um plano de clivagem? O que é clivagem de material? Então, aí é bom esses conceitos estarem bem fixos na cabeça de vocês para essa disciplina aqui. E a quarta e última questão aqui, ele fala o seguinte: a respeito dos materiais, complete as lacunas a seguir. São defeitos bidimensionais que aparecem em cristais em que normalmente o material apresenta estrutura cristalina ou orientações tão diferentes. Esses defeitos podem ser divididos em superfícies externas, contornos de grão, tal, e contornos de mácula. Então, quando a gente tem esse tipo de classificação aqui de defeito, a gente está falando dos defeitos interfaciais, ou seja, defeitos que é a interação entre as faces do nosso sistema cristalino. Então, os defeitos interfaciais são defeitos bidimensionais, ou seja, nós vamos estar trabalhando num plano e não num volume, vamos dizer assim, é uma área e não um volume, ou seja, duas dimensões, que aparecem em cristais em que normalmente o material apresenta estruturas cristalinas ou orientações cristalográficas. Esses defeitos podem ser divididos em superfícies externas, contornos de grão, como se a gente tivesse o grão e o contorno desse grão, os defeitos estarem ali, contornos de fase e contornos de mácula. Então, essa questão aí, a gente tem a resposta dela, é a letra E. Falou em defeitos que são superfície externa, contorno de grão, contorno de fase, contorno de mácula. Está falando em defeitos interfaciais e que apresentam aí estruturas cristalinas ou orientações cristalográficas. É a letra E aí a resposta. Como eu falei para vocês, essas questões são questões teóricas, assim, meio maçantes até, mas é muito importante saber. Alguma dúvida? Não dúvida aí não, Paulo. Ficou bem explicado. Não, show de bola. Se tiverem, na hora que estiver estudando lá, não entender alguma coisa, pode me procurar. Assim, essa disciplina é uma disciplina que tem muito tempo que eu não vejo ela, assim,
nesses termos finais aí, né, iniciais, vamos dizer, né, interações intermoleculares, tal, mas é uma coisa que eu tenho um certo domínio, que é só pegar, dar uma olhada, que eu consigo ajudar bastante vocês. Beleza? Qualquer dúvida, entre em contato. A aula prática dessa disciplina, igual eu falei para vocês, só quando a gente voltar. Então, a gente vai continuar tendo aí nossas aulas, atividades. Beleza? Uma boa noite para todo mundo.